Através do tempo e do espaço, nossos corações se reencontram nesta chama eterna. O silêncio do quarto era opaco, comprimido pelo peso das expectativas. Na penumbra, as lâminas de sombra dançavam conforme a luz das velas lutava para permanecer acesa. Dekman encarava seu reflexo no espelho de bronze, o olhar perdido entre o passado e as dúvidas. O hanbok real, luxuoso e pesado, repousava esquecido no chão, como se tivesse sido descartado junto com as antigas certezas. A cada grampo de ouro retirado do cabelo, Dekman sentia a vulnerabilidade se intensificar. O último deslizou entre os dedos trêmulos. O cabelo se libertou, uma onda escura se espalhando pelos ombros expostos, tão delicados quanto frágil era aquela noite. O silêncio era interrompido apenas pelas lamúrias distantes da chuva e pelo farfalhar quase imperceptível do tecido sobre sua pele. O tempo pareceu desacelerar quando a porta de correr foi arrombada. Bidon entrou sem convite, trazendo consigo o cheiro da tempestade e o peso das ruas. Suas botas pesadas marcavam o chão, sua armadura de couro soava ameaça. Ele parou, 2 passos antes dela, e a distância era preenchida por algo indizível, bruto e magnético. O contraste entre eles era gritante. Dekman, a futura rainha, revelava sua humanidade quase nua sob a seda branca. Bidon, de olhar intenso, representava tudo que era implacável e perigoso no mundo fora daqueles aposentos. O ambiente, claustrofóbico e carregado de tensão, contava uma história que se desenrolava lentamente. Bidon quebrou o silêncio, sua voz rouca cortando as sombras. O palácio diz que você é uma divindade, Dekman. A audácia no timbre deixava claro que ele não reconhecia aquela imagem. Mas aqui, sob essa luz, vejo apenas uma mulher que treme. Dekman permaneceu impassível. Não buscou a proteção do hanbok nem tropeçou em desculpas. Ela se levantou, a seda deslizando pelo corpo como um segredo prestes a ser revelado. A pele pálida refletia a luz vacilante, mas a coragem reluzia em seus olhos. Você entrou aqui procurando uma fraqueza, Bidon. Encontrou? Ele se aproximou devagar, cada passo ecoando a promessa de perigo. O calor da presença dele quase sufocava, e a distância entre os dois dissipou-se até que apenas o medo e o desejo permaneciam. Bidon se inclinou, o hálito quente tocando o rosto dela, e tudo tornou-se frágil como vidro. Dekman sustenta o olhar de Bidon, os olhos dela feitos de aço e promessa. Na penumbra da câmara privada, os segredos vibram como as cordas tensionadas de um arco. Em um movimento rápido e calculado, Dekman agarra pela gola da armadura, puxando até que seus rostos estejam perigosamente próximos. O calor do confronto físico mistura-se à tensão de quem sabe que aquele instante decidirá o destino não apenas de 2 pessoas, mas de uma nação inteira. A sensualidade, afiada como a lâmina oculta, emerge como sua última e mais perigosa arma. Com a mão oculta por camadas de seda, Dekman segura o punhal de jade, sentindo o frio do metal contra a palma. O contato, que poderia ser interpretado como convite íntimo, é na verdade um cerco. As pernas dela se fecham em torno da cintura de Bidon, prendendo-o como se fosse presa. O desejo dele reluz nos olhos, mas é substituído rapidamente por um brilho de pânico quando percebe que, apesar de estar armadurado, é ele quem se encontra exposto e vulnerável. A traição é um beijo que termina em veneno, Bidon. Você está pronto para morrer pelo que deseja, ou vai apenas rosnar como um cão de rua? Ela deixa escapar, cada palavra sussurrada entre os dentes, com veneno suficiente para paralisar um exército. A voz dela é uma promessa de dor e prazer, misturando o aço e a seda, o veneno e o desejo. Bidon hesita, sentindo o coração martelar contra o peito. A muralha que o separava de Dekman não é mais física, mas formada por incertezas, medo e excitação. Ele sente o punhal em sua cintura, a lâmina pressionando levemente. Compreende, naquele instante, que nada o salvará se ela decidir o contrário.
Dekmo aproxima-se ainda mais, seus lábios a milímetros da pele dele. Scylla não precisa de um rei, ela sussurra, sua voz transformada em lâmina fina. Precisa de um monstro que me obedeça. Você quer ser esse monstro? O desafio ecoa, não só pelos muros do quarto, mas também no próprio âmago de Bidon. Bem-vindos ao Orbis Fantasia. Sou a Eterna, e aqui a história ganha vida com adrenalina e poder. Não perca nosso universo. Inscreva-se e domine o cânon conosco.